todos. De facto, agradecer a vossa presença e realmente agradecer ao nosso convidado, ao Miguel Freitas, a sua disponibilidade. Logo que foi contactado, disse logo que sim. Portanto, veio do Algarve, diretamente para aqui. Portanto, queria agradecer um agradecimento muito especial, de facto, à sua disponibilidade. E todos vós, obviamente, que têm sempre trabalhos a fazer, no fim de semana, sábado, bom tempo, praia, obviamente que a nossa candidatura Vivemos a Lourdes, portanto, integrada no Partido Socialista, e é a nossa candidatura que na próxima semana vamos fazer a entrega oficial no Tribunal. E perante este facto, nós queremos incitar, de facto, estes 7 colóquios que estamos a realizar, já fizemos este é o segundo, este pessoalmente é integrado numa política que nós queremos salvaguardar no desenvolvimento da Lourdes. Nós temos muito a ver com a agricultura e temos muito a ver com o desenvolvimento nesta matéria. Eu tive, felizmente, a trabalhar numa empresa que teve ligado a este setor, estamos aqui, alguns colegas estão aqui presentes, e, de facto, é necessário, cada vez mais, haver mais incentivo e mais condições para pessoas poderem trabalhar nesta região. Já temos algumas condições, como é evidente. Queremos reforçar nessa aposta. A Câmara de Lourdes, nos últimos anos, nomeadamente, tem feito um trabalho excelente, portanto, nos caminhos rurais. Queremos também melhorar naquilo que é a qualidade da água para as regas e queremos também reforçar, de facto, o que é o abastecimento de eletricidade estes meios rurais, estes meios da agricultura. Pensamos que o Governo abandonou um pouco este setor. Esperamos que neste novo quadro comunitário, que vai haver agora já de 2014 a 2020, possamos ter condições, e de facto vamos ouvir aqui o nosso interlocutor falar sobre esta matéria, mas pensamos, e aquilo que nós temos no nosso plano estratégico da Lourdes, vocês podem consultar o site da Câmara, que visa essencialmente darmos melhor portanto, qualidade de vida aos nossos agricultores, mas, nomeadamente, também dá condições para a exportação. De facto, temos alguns operadores a trabalhar na nossa região, que são fundamentais. Temos, portanto, produtos de qualidade, é excelente. Temos produtos precoces, dadas as características da nossa região. Temos mais horas de luz que o Algarve, o engenheiro, temos mais horas de luz que o Algarve. Obviamente que os nossos produtos, temos aqui uma zona muito próxima do mar, permite que não haja muitas geadas também, e que esses produtos precoces possam vir mais cedo. Este ano, de facto, foi um ano excelente na área das fruticulturas, na área agrícola, inicialmente nas hortas, nas batatas, felizmente. Queremos apostar também numa área que tem que ser competitiva. Não tinha dado muitos frutos, mas penso que a nossa área cooperativa, na área das aguardentes, uma vez que somos a terceira região demarcada, não só na Europa, todo o mundo, que é a região da Lourdes, temos uma aguardente excelente, DOC, e, portanto, era importante também desenvolver esta atividade. Eu não sou o orador, vou passar, de facto, a quem de direito, mas penso que é muito importante, e nós, no nosso programa eleitoral, vamos apostar fortemente nesta matéria da agricultura. E queremos, da vossa parte, que estamos muitos agricultores aqui no auditório, ouvir da vossa parte também alguns daquilo que vocês sentem no dia-a-dia, aquilo que falta fazer. E nós, portanto, a equipa que está comigo, toda ela tem alguma sensibilidade para esta matéria e pensamos ouvi-los e termos sempre portas abertas quando vocês tiverem alguma dúvida, algum apoio. Temos realmente aqui o deputado também, que podemos chateá-los, obviamente, no bom sentido, mas é essencial que nós apostemos, porque, de facto, a nossa vida é feita de melhorias dia-a-dia. E penso que as nossas propostas da candidatura do Partido Socialista, de facto, vêm incitar nesta matéria. Portanto, muito obrigado a todos e vou passar aqui ao nosso interlocutor, o engenheiro Miguel Freitas. Ora, de facto é importante nós ouvirmos a vossa opinião e para debater hoje este tema nós convidamos o Dr. Miguel Freitas. Um pouco do seu percurso, ele é mestre em Economia Agroalimentar, é também professor universitário, é deputado pelo PS já em várias legislaturas, foi diretor regional da Agricultura do Algarve, foi diretor-geral do Desenvolvimento Rural, foi porta-voz de Portugal no Comitê Especial da Agricultura da União Europeia, foi presidente do Comitê Especial da Agricultura também da União Europeia,
Pertence a várias comissões, entre elas a Comissão da Agricultura e Mar, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e a Comissão Eventual para Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Eu apenas vou lançar aqui 2 ou 3 questões relacionadas aqui, basicamente, com o enquadramento da questão agrícola, uma vez que, enfim, nós hoje somos bombardeados, se é que se podemos dizer assim, com as notícias dos jornais, de que há uma apetência cada vez maior pela agricultura, há uma apetência cada vez maior por um conjunto de jovens que se quer dedicar à agricultura. Se isto está relacionado ou não com a crise social em que nós todos nos encontramos, com a falta de emprego, com a falta de esperanças, um futuro, enfim, muito crítico, muito sem perspectivas e, portanto, a agricultura está aqui quase à mão de semear, como se costuma dizer. Portanto, se é essa a questão, é algo que iremos verificar. O que é facto é que os projetos, os pedidos de primeira instalação, a formação profissional que é necessário ter para ser considerado jovem agricultor, enfim, tem esgotado os plafons, tem esgotado os cursos e, de facto, há hoje em dia um número muito significativo de jovens que se querem dedicar à agricultura. Se é moda, enfim, vamos ver. Se é apenas falta de outras condições, também iremos verificar. Mas Portugal produz apenas 70% daquilo que precisa das suas necessidades alimentares e, portanto, tem condições para crescer e crescer mais. Situando um pouco em 2009, enfim, os últimos dados que consegui reunir, o Ribatejo Oeste, que é a região onde nos encontramos, tinha cerca de 40 mil explorações agrícolas, tinha cerca de 100 mil trabalhadores agrícolas envolvidos na atividade. No entanto, nos 10 anos antes, entre 99 e 2009, perdeu 44% das explorações agrícolas. E, portanto, isto é um dado também que importa reter. O perfil do agricultor em 2009 continuava a ser um homem de 63 anos, com o primeiro ano do ensino básico, com uma formação essencialmente prática, dedicava 22 a 25 horas semanais à sua exploração e normalmente trabalhavam com ele outras 3 pessoas, portanto, fruto do agregado familiar. E completava os seus rendimentos com pensões e reformas, portanto, que tinha. 91% da mão de obra utilizada era mão de obra agrícola familiar. Salvo pequenas variações, a agricultura tem valido, entre aspas, cerca de 7 mil milhões de euros, com ligeiras oscilações e uma ligeira quebra que teve em 2009, 2010 já começou a recuperar, em 2011 chegou aos 7.500 milhões de euros. Se situarmos um pouco a questão no nosso Conselho, verificamos que ele já foi um Conselho vitícola, onde produzia grandes quantidades de vinho e, enfim, que deu origem depois a estudos científicos que, dadas as características do vinho que aqui se produzia, que era excelente para a produção de uma aguardente de qualidade, e foi isso que deu origem fundamentalmente à demarcação da região demarcada Lourinhã e, portanto, ao aparecimento da aguardente DOC Lourinhã. Depois já passámos um pouco pela fruticultura, enfim, a Pera Rocha, que chegou a ocupar aqui também um espaço extremamente interessante, mas basicamente hoje o Conselho de Lourinhã é um conselho essencialmente hortícola e é um conselho que também tem e começa a ter também uma componente importante de agricultura biológica. Esta produção hortícola basicamente enfim, é o repolho, é o brócolo, é o lombardo, a couve-flor, batata também faz alguma, também já eventualmente com alguma componente de exportação, a abóbora, o alho francês, enfim, são alguns dos produtos que temos. A Lourinhã, no âmbito da preparação que vem fazendo para a próxima década, chamemos assim, e no desenvolvimento do seu plano estratégico, a Lourinhã quer claramente apostar numa qualificação e na subida, digamos, da cadeia de valor da produção agrícola, avícola, frutícola, enfim, pesca e a própria aguardente. Quer simultaneamente, enfim, preservar os solos com a aptidão agrícola, renovando a natureza rural e a identidade rural do Conselho de Lourinhã, embora seja descaracterizado, porque isso é uma imagem de marca também do Conselho de Lourinhã. Quer, obviamente, fomentar o empreendedorismo, com particular incidência também na formação específica de novos empresários agrícolas,
necessariamente nas profissões complementares que estão adjacentes e, ao fim e ao cabo, quer também criar condições para a consolidação e desenvolvimento das unidades industriais existentes e a criação de novas unidades ligadas às produções, estimulando, portanto, o aumento de escala. No fundo, são 4 aspectos que se encaixam na criação de uma marca, portanto, a criação da marca Lourinhã, com o estímulo ao empreendedorismo, com a produção e a obtenção de ganhos de escala na produção agrícola e com o reforço da competitividade na atividade económica. São alguns destes aspectos que importa refletir, que importa, sobretudo, ouvir a vossa opinião, porque, de facto, a vossa opinião é extremamente importante e conta na definição das estratégias que a nova candidatura, a candidatura Vivemos a Lourinhã, quer, digamos, pugnar e quer tentar, de facto, levar a bom termo. E, portanto, para nos acompanhar nessa reflexão, eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Miguel Freitas e depois teremos necessariamente um tempo de debate para trocarmos pontos de vista, para clarificarmos, etc. Só de lembrar que depois, ali à saída, terão as senhoras um raminho de espiga, penso que é assim o termo, não sei, e os nossos munícipes, homens, terão uma embalagenzinha com a aguardente Top Lourinhã também para levarem. Podem não saber, podem guardar, que vai envelhecer, não tem problema nenhum. E terão também já o cartão convite para o próximo debate, no dia 2, sobre a saúde das autarquias. E então, sem mais demoras, Dr. Miguel Freitas. Muito obrigado. Gostava, naturalmente, de começar por agradecer ao João Duarte o convite para estar hoje aqui convosco. É um prazer imenso para mim regressar a esta terra. Sempre que cá venho, trabalhei por aqui há alguns anos e, portanto, sempre que cá venho é com enorme prazer. Queria deixar uma palavra ao meu amigo José Custódio, que foi um grande presidente de Câmara e, neste momento de passagem de testemunho, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos fazer esta passagem de testemunho com normalidade e que vamos ter um grande presidente de Câmara em Lourinhã na continuidade do trabalho que o Partido Socialista desenvolveu neste concelho. Queria também deixar uma palavra ao Fernando Oliveira, que já não vi há muitos anos. Na tal passagem que tive no início da década de 90 por esta região, foi uma das pessoas que me ajudou a conhecer melhor na altura. Estava bem ligado a este setor e me ajudou a conhecer melhor a realidade da agricultura da Zona Oeste. Foi aqui onde praticamente aprendi a ser engenheiro, se é que alguma vez fui engenheiro, depois acabei economista, mas se alguma vez fui engenheiro, foi verdadeiramente quando passei por esta região trabalhando no setor agrícola. E trago aqui, naturalmente, um conjunto de reflexões, em primeiro lugar, sobre aquilo que é a situação do setor agroalimentar. Em segundo lugar, o que é que vai ser o próximo programa comunitário, isto é, nós estamos, neste momento, perante a conclusão de uma negociação da reforma da política agrícola comum e, naturalmente, interessa saber, a partir de agora, o que é que vai acontecer. E, finalmente, dizer aquilo que, do nosso ponto de vista, são as grandes prioridades que o país deve ter para o futuro e procurando que isso se aplique, naturalmente, ao Concelho da Lourinhã, porque é aqui que estamos hoje e estamos a conversar. E é preciso dizer que nos últimos 12 anos nós investimos na agricultura uma média de 1.000 milhões de euros por ano. Isto é, 12 mil milhões de euros foram investidos na agricultura. Isto é, os agricultores, os empresários agrícolas têm investido ao longo dos últimos 12 anos. Esta foi uma década de retorno ao investimento agrícola em Portugal. Em segundo lugar, estes 12 anos foram anos, desde 2000 a 2012, em que todos os anos, todos, não houve nenhum em que não tivesse sido assim, as exportações
foram sempre superiores às importações. Sempre superiores às importações. A taxa de crescimento das exportações foram sempre superiores às taxas de crescimento das importações. Nós, quando aderimos à União Europeia, tínhamos um déficit na balança de pagamentos agroalimentar da ordem dos 500 milhões de euros. Em 2000, esse déficit era de 4,5 mil milhões de euros. Hoje é de 3,5 mil milhões de euros. Isto é, nós de 86 a 2000 crescemos 4 mil milhões de euros de déficit da balança agroalimentar. Nos últimos 12 anos, descemos 1.000 milhões de euros no déficit da balança agroalimentar. Isto é, nós crescemos as nossas exportações nos últimos 12 anos a uma média superior aos 2 dígitos. Apenas em 3 anos, essa média, esse valor não foi superior a 2 dígitos. 2006, 2009 e 2012, em que os valores das taxas de crescimento das exportações foram inferiores a 10%. Mas a média é superior aos 2 dígitos. Isto mostra, para além do investimento, capacidade do setor agrícola para a exportação. Isto é, este é um setor que depois de um momento muito difícil que passou, repito, entre 96 e 2000, aprendeu primeiro a ter melhor tecnologia, ainda há pouco tempo, ainda agora conversávamos, como a proteção integrada mudou radicalmente a tecnologia na Pera Rocha. Portanto, hoje somos bons do ponto de vista tecnológico e aprendeu a conhecer os mercados. Isto é, nós hoje somos capazes de colocar os nossos produtos em toda a Europa e em todo o mundo. Estamos a exportar para muitos pontos do mundo, para lá das exportações europeias. Conseguimos diversificar muito os mercados. Mas ainda temos, naturalmente, muito que fazer. Não estou com isto a dizer que está tudo feito, nem nada que se pareça, mas o que é preciso é dizer, este é um setor que é capaz. Este é um setor muito importante para a economia nacional. É um setor que representa 6% do produto interno bruto nacional e, portanto, tem capacidade para continuar a crescer e para continuar a ter uma enorme importância do ponto de vista da economia nacional. Mas há outros números que vale a pena retermos para sabermos o que é que temos que fazer. O que é verdade é que nestes últimos 12 anos a produtividade aumentou cerca de 60%. O valor, exatamente por aquilo que o Fernando Oliveira disse, isto é, como nós reduzimos o número de explorações, como reduzimos a área de produção e aumentamos o valor da produção, a média por cada unidade de produção aumentou e, portanto, nós aumentamos 60% a nossa produtividade. Portanto, nós somos capazes de melhorar a nossa produtividade. O valor bruto da produção aumentou cerca de 20%. Mas o que é verdade também é que os consumos intermédios, isto é, os fatores de produção, isto é, para aqueles que não conhecem a atividade, não manuseiam estes números, significa aquilo que são os custos de produção aumentaram 40%. O que é que isto significa? Significa que, apesar de sermos mais capazes, de sermos mais produtivos, de conhecermos melhor os mercados, de sermos capazes de meter os nossos produtos em todo o mundo, o rendimento dos agricultores baixou. Ora bem, não há política que seja uma política que vá no bom caminho se não estiver no centro das atenções a questão do rendimento dos agricultores. Este é o ponto-chave para aquilo que nós temos que começar a trabalhar no futuro. O que é verdade é que foi feita uma negociação fechada agora na reforma da política agrícola comum. E o que nós podemos dizer é, primeiro, nós vamos perder cerca de 1.000 milhões de euros a preços constantes. Isto é,
a preços de 2011, se nós entrarmos com a inflação, nós em 2020 perdemos cerca de 600 milhões de euros no desenvolvimento rural, isto é, dinheiro para investir, e perdemos cerca de 400 milhões de euros de ajudas diretas. Se virmos isto a preços correntes, isto é, não entrando com a inflação, nós mantermos a mesma verba, os agricultores não vão sentir uma grande diferença naquilo que recebem hoje e em 2020, porque isto é, o preço corrente em valores, o valor a preço corrente é praticamente o mesmo, aumentando ligeiramente o valor nos pagamentos diretos, nas ajudas ao rendimento dos agricultores e baixando também ligeiramente o valor no desenvolvimento rural. Ora bem, o que conta aqui, essencialmente, é o valor a preços constantes. Porque quando nós temos o nosso dinheirinho para ir comprar, nós sabemos que o que conta, quando pagamos também em função da inflação. E, portanto, em função da inflação, nós perdemos 1.000 milhões de euros nesta negociação. E isto é com seriedade intelectual e com seriedade política. Pergunta-se, podíamos ter feito melhor? Eu acho que sim. Podíamos ter feito substancialmente diferente? Eu acho que não. Vale a pena dizer isto. A única coisa que nós achamos é que não podemos ter um governo que, perdendo dinheiro, ache que se fez uma boa negociação. Nós o que dizemos é que esta foi a negociação possível, mas este resultado é um mau resultado para a agricultura portuguesa, porque no momento em que o país vive um tempo de ajustamento financeiro, em que era fundamental continuar o investimento, o que é verdade é que nós temos menos dinheiro para continuar a investir. E isto é que importa aos agricultores, que naturalmente o que querem é continuar a ter os apoios para continuarem a fazer os seus investimentos. Isto é que é fundamental. Falemos agora um pouco, porque vos trago números que trabalhamos, números certos relativamente àquilo que são as ajudas diretas, aos pagamentos que os agricultores vão receber, as ajudas ao rendimento que eles vão receber. E, relativamente aos setores mais representativos desta zona, na horticultura extensiva, onde aqui o peso principal não tem a ver com uma produção que vocês fazem, tem a ver com o tomate de indústria, que vai levar um corte substancial nas ajudas, vai haver uma perda de cerca de 30% das ajudas. Na horticultura intensiva, vai haver um corte de cerca de 10%. Na fruticultura vai haver um aumento de 20%. Na vinha vai haver um aumento de 65%. E no olival, um aumento de 13%. Portanto, aquilo que são as culturas permanentes, vinha, olival e fruticultura, vão aumentar as ajudas. A horticultura, muito por força, insisto, porque depois isto pode estar viciado por aspectos específicos do próprio setor, está tem aqui um impacto muito grande, insisto nisto. O setor da indústria do tomate é um dos setores que pode vir a sofrer um corte terrível do ponto de vista das ajudas. É verdade que há soluções para isso, podemos também discutir essa questão, mas não sendo uma matéria que interessa aqui, interessa ter estes números de base. Mas depois, feito o estudo sobre o impacto que isto tem no rendimento dos agricultores, cá está, o que importa é o rendimento dos agricultores, o que nós chegamos à conclusão é, primeiro, horticultura extensiva vão perder 7% ao longo dos próximos 7 anos, 7% do seu rendimento. Na horticultura intensiva, praticamente não perdem rendimento. Na fruticultura, perdem 1% de rendimento. Na vinha, perdem 2% de rendimento e no olival ganham 4% de rendimento.
E, portanto, eu peço desculpa. Na horticultura extensiva perdem 7%, na horticultura intensiva praticamente não perdem, na fruticultura ganham 1,1%, na vinha ganham 2%, 1,9%, e no olival ganham 4%. Portanto, os três setores são ganhadores, mas o impacto no rendimento, que é aquilo que importa, praticamente é um impacto inexistente, com exceção daqueles que perdem, e insisto, particularmente o setor do tomate de indústria, continuamos praticamente na mesma em matéria de ajuda ao rendimento. Bom, verificamos que com estas ajudas o setor perdeu o rendimento. Foi isso que nós verificamos e, portanto, o setor, por via das ajudas diretas, não vai recuperar o rendimento que precisa do ponto de vista do futuro. Em termos de regiões agrárias, há 3 regiões perdedoras e 4 regiões ganhadoras. As 3 regiões perdedoras, é aquela que mais nos interessa, é esta, que é que nos interessa, o Ribatejo Oeste, é para lá do Entre Douro e Minho, que vai perder por via da redução das ajudas do setor leiteiro. O Ribatejo Oeste é o segundo setor que mais perde em termos de rendimento no próximo programa comunitário. Insisto, muito por via do tomate de indústria e do milho, que são 2 setores que vão perder ajudas substanciais no próximo quadro comunitário de apoio. Em termos do impacto junto dos agricultores, pelas áreas que têm, os agricultores até 5 hectares vão melhorar o seu rendimento. A partir daí, praticamente todos os agricultores vão receber menos ajudas. E, portanto, isto é aquilo que se vai passar em matéria de pagamentos diretos no futuro. Agora falemos um pouco daquilo que é, do meu ponto de vista, aquilo que mais interessa neste momento a esta região, que tem a ver com os apoios que aí vêm para continuarmos a investir, que são os apoios que vêm para o desenvolvimento rural. E aí o que importa dizer é que é necessário, eu acho que é uma das coisas que nós temos que começar a pensar de forma diferente. Até agora, a política agrícola baseia-se essencialmente, a política agrícola nacional, baseia-se essencialmente naquilo que são os apoios que vêm de Bruxelas. Isto é, os apoios que vêm de Bruxelas condicionam fortemente aquilo que são as nossas políticas. É evidente que continuarão a ter um peso substancial, mas há coisas que nós podemos e devemos fazer a nível nacional. E a grande preocupação que deve haver por parte de todos os agricultores, por parte do setor e por parte da política tem a ver com a redução dos custos de produção. Isto é, nós não temos grande margem para ganhar em termos de preço ao nível do mercado. Isto é, nós vivemos uma crise mundial. É muito difícil conseguirmos fazer aumentar os preços de mercado. As pessoas não têm dinheiro para pagar melhor os produtos no mercado. É verdade, também falaremos no final sobre isso. É verdade que as margens que ganham a grande distribuição e as margens que ganham os intermediários pode ser revista e deve ser equacionada num quadro de contratualização. Também explicarei o que penso sobre isso. Agora, o que é verdade é que essa margem é muito limitada. Aquilo que foi conseguido, volto ao exemplo, porque é um bom exemplo que é conhecido das pessoas que estão aqui, de redução de custos, por exemplo, com a proteção integrada na Pera Rocha, foi um exemplo notável daquilo que nós podemos fazer com boas tecnologias, com tecnologias vocacionadas e viradas para a proteção do ambiente, conseguimos, ao mesmo tempo, melhorar aquilo que foram os custos de produção aos agricultores, o impacto do ponto de vista ambiental e a melhoria da qualidade dos produtos
para consumo junto dos agricultores. Este é um exemplo que nós temos que seguir, porque podemos fazer melhor em muitos outros produtos a nível nacional. Reduzir custos. Reduzir custos. Mas reduzir custos significa também que a administração, que o Estado, que os políticos, que as políticas reduzam os custos de contexto aos agricultores e a este setor. Isto é, a burocracia em cima da economia não tem beneficiado e, naturalmente, é fundamental conseguir desburocratizar para retirar custos. Insisto, este deve ser o grande objetivo nacional em termos da política agrícola deve ser reduzir custos e, portanto, o Estado deve dar também o exemplo de como pode reduzir a burocracia junto dos agricultores. Terceiro ponto e elemento-chave, uma reforma fiscal. No caso do setor agrícola, muito particularmente a questão do IVA. São questões que nós, sistematicamente, na Assembleia da República, ao longo destes anos, não tem a ver tão pouco só com este governo, para ser muito honesto. Na verdade, não temos tido a capacidade de harmonizar e simplificar as tabelas do IVA. E aquilo que verificamos é uma confusão enorme nestas tabelas. E, portanto, está em curso uma reforma fiscal. O PS deve dar um contributo no sentido de que essa reforma inclua uma simplificação do IVA, porque para o setor agrícola é um elemento-chave do futuro para este setor. E, portanto, com estes três grandes objetivos para o futuro, aquilo que eu julgo que são as áreas que nós devemos investir, e estou a terminar, vou em 20 minutos, então, são aquilo que nós devemos dar prioridade no investimento no futuro é, primeiro, regadio. Continuarmos a investir na água. A água é o fator-chave para a competitividade da agricultura portuguesa. Nós temos 600 mil hectares de regadio em Portugal. Nós, no próximo quadro comunitário de apoio, podemos reabilitar aquilo que temos e podemos passar para cerca de 800 mil hectares. Com um investimento de 1,5 mil milhões de euros. Perguntam onde é que se vai buscar esse dinheiro. E eu só vejo uma solução. E tenho defendido isto na Assembleia da República, defendo aqui e defenderei em todo o lado. Para fazer este investimento, os fundos não agrícolas também têm que contribuir. Nós não podemos ter um discurso em Portugal de todos os políticos, de todas as áreas, a dizer que o setor agrícola é um setor importante e depois, quando chega o momento de dizer o dinheiro para investir que é necessário, dizemos, bom, o que vem do CREN não pode ser investido na agricultura. Ora bem, o CREN deve investir nas grandes infraestruturas, não estou a dizer que deve apoiar os agricultores na sua atividade. Essa é a tarefa dos fundos agrícolas. Agora, as grandes infraestruturas, fazer regadio em Portugal é a mesma coisa que fazer estradas, melhorar a rede urbana. Estou a falar apenas de grandes infraestruturas. Portanto, há duas áreas, e esta é a área mais importante do meu ponto de vista, onde o CREN, os fundos não agrícolas, portanto, os fundos de desenvolvimento regional, devem entrar. Regadio. Para resolvermos, nos próximos 7 anos, todos os problemas que temos e passarmos de 600 mil para 800 mil hectares. Porquê? Não sei se sabem, aqueles que estão dentro do assunto sabem, aqueles que não estão, não sabem. Esta é a última oportunidade em que haverá dinheiro para nós investirmos no regadio. O Capola estará cá no próximo, em agosto, e dir-vos-á que nesta negociação, quando partimos para a negociação, o regadio não estava no programa. E, portanto, estava proibido
fazer regadio com fundos comunitários. Conseguiu-se introduzir. Bom, mas eu acho que não vamos continuar a ter sorte no futuro. E, portanto, eu acho que este é o investimento que nós devemos procurar fechar o mais depressa possível, porque podemos correr o risco de, no futuro, não ter dinheiro para continuar a fazer investimentos ao nível da infraestrutura do regadio em Portugal. Segundo, continuar a investir na organização para o mercado. Mas eu devo dizer-vos, e sei que aqui a única atividade que o setor cooperativo desenvolve tem a ver com a Loricup, mas eu acho que nós temos que aproveitar o próximo quadro comunitário de apoio para ter um programa de revitalização do setor cooperativo em Portugal. O setor cooperativo em Portugal lidera apenas o setor do leite, que é um dos setores mais importantes do país, o setor da fruta, que é um dos setores mais importantes do país, o setor da vinha, que é um dos setores mais importantes do país, são liderados pelo setor cooperativo. E, portanto, nós temos que ser claros nas políticas. E claros nas políticas é o setor cooperativo precisa de, finalmente, um grande programa para ser revitalizado. Terceiro ponto, apoio à pequena agricultura. Nós defenderemos, no próximo quadro, o quadro está a ser construído agora. E, portanto, nós temos 6 meses para apresentar as nossas propostas. E, por isso, estou aqui a apresentar as propostas que, naturalmente, serão validadas e que iremos apresentar na Assembleia da República para o próximo quadro comunitário de apoio. A maior parte dos projetos agrícolas que entram são para investimento em maquinaria agrícola, com exceção daquilo que são investimentos em culturas permanentes, isto é, em árvores, em vinha, em que uma parte importante do investimento é feito na árvore. O resto dos projetos, a maior parte do investimento é em maquinaria agrícola. A Itália e a Espanha já resolveram isso há alguns anos. De que maneira? Criar uma linha de crédito bonificada, muito bonificada. De Itália pagam uns juros 2,5%, para compra em substituição da maquinaria agrícola que têm os agricultores. E, portanto, há uma linha de crédito e não vão aos fundos comunitários, porque os fundos comunitários são precisos para outras coisas bem mais importantes. E, portanto, se houver uma linha de crédito orientada para a compra de maquinaria agrícola, e insisto, como existe em Itália e em Espanha, nós evitaremos que uma parte importante desse investimento em maquinaria agrícola seja feita por via dos fundos comunitários e eles sejam aproveitados para outras atividades que, do meu ponto de vista, nesta altura são bem mais importantes para a agricultura portuguesa. Continuar a fazer um grande investimento ao nível do rejuvenescimento agrícola. Os jovens são muito importantes na agricultura. Eu devo dizer que vale a pena dizermos que apenas 6% dos agricultores, apenas 6% dos agricultores levam para casa, de todo o seu rendimento, apenas 6% retiram todo o seu rendimento da exploração agrícola. 6%. Significa que 94% dos agricultores não vivem exclusivamente do rendimento agrícola. Bom, nos últimos 10 anos passou de 11 para 6. Eram 11%, passou de 11 para 6%. E, portanto, está a reduzir o número de agricultores, porque reduziu o rendimento, está a reduzir o número de agricultores que vivem exclusivamente do rendimento agrícola. Isto para dizer que é muito importante que haja mais jovens na agricultura. Porque, como vimos, como disse o Fernando Oliveira, nós temos agricultores com 63 anos em média, mas uma parte importante dos pequenos agricultores têm mais de 65 anos e, portanto, vivem essencialmente das suas reformas, e o setor agrícola é muito importante para eles, muito importante. Nós devemos continuar a estimular que esses agricultores façam a sua atividade, porque a maior parte deles desenvolvem em pequenas parcelas, em zonas muito difíceis de fazer outra coisa, mas são agricultores que vivem essencialmente das suas reformas e que o setor agrícola é apenas um complemento. Agricultores profissionais são apenas 6% do total dos agricultores e, portanto, é muito importante trazer jovens para a agricultura. Mas trazer jovens para a agricultura não pode dar a ideia de que
que agora qualquer um dos jovens que não esteja ou não tenha mais nada para fazer, pode vir fazer agricultura. A agricultura é das atividades mais exigentes do ponto de vista do saber, do ponto de vista do conhecimento. Então, são tantas coisas que têm de conhecer, que a maior parte das vezes os jovens que vêm para a agricultura sem estarem aqui enraizados, acabam por perder uma oportunidade, acabam por vir e acabam por falir muito rapidamente. E, portanto, é fundamental que haja um sistema de apoio, essencialmente às organizações de produtores, que possam apoiar a tutoragem desses jovens agricultores, porque nós queremos que haja mais jovens agricultores. Os jovens agricultores vão ter mais ajudas no próximo programa, mais ajudas, e, portanto, com mais ajudas, é muito importante que venham mais jovens para a agricultura, mas é preciso, acima de tudo, que venham jovens para fazer da agricultura o seu projeto de vida. Depois temos que continuar a investir em inovação e conhecimento. Sem inovação e conhecimento, sem novas tecnologias, sem mais técnica para os agricultores, não vamos lá. Também podemos conversar sobre isso. A regulação no mercado é um aspecto essencial. Neste momento, já se está a fazer para o setor do leite um novo regime, chamado novo regime de contratos, de contratualização entre a distribuição e a produção. E está a ser feito a nível europeu, não está a ser feito apenas a nível nacional. Esse modelo de contratos, esse modelo de contratualização é um modelo que, do meu ponto de vista, se adapta muito bem, quer ao setor da vinha, quer ao setor hortofrutícola. E, portanto, nós temos que estender este modelo de contratualização para lá do modelo apenas para o setor do leite. Vamos testar agora no setor do leite. Eu creio que, rapidamente, este será um modelo a estender a outros setores. O sistema fiscal já vos falei. E, finalmente, para este setor é muito importante um bom sistema de seguros. Pela primeira vez, Bruxelas admitiu, e está no próximo quadro comunitário, apoios mutualizados, isto é, com dinheiro de Bruxelas, dinheiro nacional e dinheiro dos agricultores, é isso que se chama mutualização, para apoiar seguros de colheita. É a primeira vez que isto acontece. E, portanto, a partir de agora, os seguros de colheita também vão ser apoiados. Já não apenas a reposição do potencial produtivo, não apenas o apoio, digamos, à planta, agora também, quando se perde a produção, também é possível haver seguros para essas perdas. É um aspecto muito positivo para nós. Nós somos dos países onde temos maiores alterações do ponto de vista climático e, portanto, é fundamental esta questão dos seguros agrícolas, das alterações que aí vêm. Nós agora vamos iniciar uma negociação para a reforma da OCM, mas agora já não são OCMs, a reforma das hortofrutícolas e a reforma do vinho. Portanto, ela inicia-se até ao final do ano. É fundamental negociar bem os programas operacionais hortofrutícolas. Aqueles que daqui beneficiam desses programas sabem que é um dos aspectos mais importantes que nós temos a nível nacional para o setor das hortícolas e das frutícolas e, portanto, ainda há muito trabalho a fazer. Chamei a atenção para aquilo que julgo que são os aspectos essenciais para o futuro, para o quadro que aí vem. Sabemos que, havendo menos dinheiro, vai haver muita pressão no sentido de que essas verbas sejam orientadas para aqui ou para ali e, portanto, temos de estar todos atentos na defesa, cada um dos seus interesses, porque, naturalmente, é um momento decisivo para os próximos anos e que, naturalmente, tenho a certeza que o setor estará desperto. Uma última palavra para os autarcas, porque estamos numa sessão autárquica. Uma palavra para os autarcas. Os autarcas em geral, neste caso concreto, nesta região, na verdade, os autarcas tiveram sempre uma certa atenção ao setor agrícola, porque o setor agrícola, esta é a região em que o setor agrícola é mais importante. É bom que diga isto.
portanto, os autarcas tiveram sempre aqui alguma atenção ao setor. Mas eu creio que é preciso aumentar essa atenção. O tempo da intervenção nas cidades está a terminar, temos cada vez menos, isto é, nós agora temos que fazer uma certa gestão de condomínio, não é? Ao nível autárquico, essencialmente uma gestão de condomínio. Bom, o setor agrícola também faz parte do condomínio. E, portanto, como o setor agrícola também faz parte do condomínio, se vamos fazer uma gestão de condomínio, já agora olhemos também para o setor agrícola. Porque eu acho que a agricultura não pode ser uma moda. E se nós levarmos tantos anos até, na verdade, chegar a um momento em que todos começamos a ter, digamos, uma certa atenção para este setor, porque é um setor importante, porque é um setor que produz alimentos, em primeiro lugar, que é uma coisa fundamental para todos nós, e que, naturalmente, tem uma importância enorme do ponto de vista da organização, do ordenamento do território e do ambiente do país, é fundamental que, de facto, os autarcas tenham uma maior atenção para este setor. Eu não tenho dúvida nenhuma que, aliás, o estar hoje aqui nesta sessão a convite da candidatura do Partido Socialista significa que estamos despertos para esta realidade. O termos um futuro Presidente de Câmara, um anterior e um futuro Presidente de Câmara, muito atento a isso, eu não tenho dúvida, mas ter um Vice-Presidente ou um número 2 na lista que conhece tão bem este setor é uma garantia de certo que vamos, na Lourinhã, ter uma atenção muito especial para o setor agrícola. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Miguel Freitas. Foi de facto uma exposição interessantíssima e extremamente atual. De facto, é nossa preocupação, enquanto, no meu caso, futuro autarca, daqui da candidatura que vivemos a Lourinhã, estarmos muito atentos, de facto, àquilo que se faz do ponto de vista agrícola no Conselho. Não é só de agora, de facto, temos tido sempre essa, e o Presidente José Manuel e a sua equipa têm tido uma atenção, de facto, muito importante nessa área, e nós temos procurado, inclusivamente, já no âmbito daquilo que se prepara agora na renegociação, temos estado a acompanhar, inclusive no caso da vitivinicultura e no caso concreto da aguardente da Lourinhã, de facto, os problemas que se levantam hoje em dia para a obtenção, por exemplo, de licenças. É um caso dramático, porque nós temos uma região marcada, temos agricultores que estão interessados em plantar vinhas com um fim específico de produção de aguardente e não há em nenhum espaço de candidaturas, digamos, para novas licenças de vinha, algo que diga, ok, vocês poderão ter alguma prioridade especificamente para isso. Tão dramático que nós somos a única região marcada do país especificamente para a produção de aguardentes. E, portanto, deveríamos ter uma diferenciação positiva nesse contexto. É apenas um exemplo, mas de facto temos estado atentos, temos estado a participar em várias reuniões, tentado a corrigir vários elementos para ser apresentados, digamos, a quem está neste momento, de facto, no âmbito da direção regional e no âmbito, enfim, dos diferentes organismos a tratar destas negociações, e de facto para nós, neste caso concreto, é para nós muito importante. Mas de facto foram aqui colocadas diversas vertentes a que a agricultura tem que responder. Eu não iria amassá-los por mais nenhum comentário e passaríamos de imediato a um debate e, portanto, a abrir, digamos, inscrições para quem quiser intervir, quem quiser colocar alguma questão aqui ao Dr. Miguel Freitas. Então, aqui, Presidente. Muito obrigado. Ora, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer ao Miguel Freitas ter vindo até aqui à Lourinhã. Sabia que já conhecia esta zona e nós temos constrangimentos, como disse, temos constrangimentos porque somos um minifúndio. Ao ser um minifúndio não temos fazer um sistema de regadio, a não ser que se ponha uma cláusula de exceção de termos um conjunto de bacias que dê para esse minifúndio todo.
Não pode haver um regadio por excelência como há em qualquer outra parte. Não podemos andar a continuar a fazer furos artesianos, a puxar água do subsolo, a pô-la para cima para estragarmos terras de excelente qualidade. Por isso, esta especificidade tem que ser tratada pelos fundos comunitários como deve ser tratada e não dizer que não pode haver aqui, digamos, um regadio que, embora não seja contíguo, pode ser tratado como tal. Há especificidades. O que eu quero dizer é que podemos ter 3 ou 4 bacias que dão para 120 propriedades, por exemplo. E isso tem que ser um regadio coletivo. Não pode ser o regadio de cada um dos proprietários. Depois não entendo como é que não se pode ir a fundos comunitários como o CREN buscar para infraestruturas enormes, grandes, de transporte de água para rega, quando vamos buscar para fazer uma barragem para produzir energia elétrica, quando vamos buscar para fazer uma autoestrada, quando vamos buscar para fazer um túnel, quando vamos buscar para fazer uma ferrovia, quando vamos buscar para comprar barcos para andarem no Tejo de um lado para o outro, e não vamos buscar para a agricultura. Quer dizer, a agricultura não é uma situação menor e por isso, por esses falhanços todos, é que nós estamos como estamos. E depois não podemos andar, como disseste, não podemos andar aqui a brincar à agricultura. Não podemos ter um senhor hoje que vai para o Primeiro-Ministro e que hoje por acaso está em Belém e acaba com a agricultura, diz que não precisamos nem de agricultura, nem precisamos de pesca, não precisamos nada disso. A gente vive bem sem essas coisas que estão aqui a mais. E dá-se dinheiro para arrancar vinha, dá-se dinheiro para abater barcos, dá-se dinheiro para deixar de produzir, dá-se dinheiro para produzir girassol ao metro quadrado ou ao hectare, basta ter lá 3 peças, ou 10, ou 15. Quer dizer, esta não é uma situação que enriquece o país, enriquece meia dúzia de pessoas, enriquece meia dúzia de cidadãos deste país, mas aqueles que têm por tradição ser agricultores ficam na miséria, ficam sem nada, têm que hipotecar o que têm para conseguirem empréstimos e não conseguem chegar lá. E nós temos condições excelentes para fazer agricultura de qualidade e de excelência, e o Conselho da Lourinhã não é nada sem termos a agricultura como um pano de fundo. Nós temos que ter como pano de fundo a agricultura, nós não podemos destruir a agricultura, nem destruir aquilo que é a pesca, para nos virmos a implementar aqui nesta região como um conceito de excelência. Nós temos que ter a agricultura no terreno, temos que ter as pescas e temos que ter tudo ligado à agricultura e à pesca. Tudo, mas tudo. E temos que ter, efetivamente, rios limpos, despoluídos e o ordenamento do território feito por excelência. Agora, como é que é possível, num país como o nosso, que necessita de fazer exportação, ter uma região demarcada de aguardentes, que é a terceira da Europa e do mundo, em que abarca o Conselho de Lourinhã, mais a freguesia de Campelos, mais a freguesia de Olho Marinho, a freguesia de Valcovo, a freguesia de Serra del Rei e a freguesia da Autoguia da Baleia, e quando se vai pedir uma licença para pôr vinha para fazer aguardente, não é vinha para fazer vinho, não é autorizada. Nós não podemos receber vinho do outro lado a não ser daqui. Temos que produzir o vinho aqui para o fazermos aqui fermentar, para destilarmos aqui, para termos aqui a nossa Comissão Vitivinícola Regional para homologar e para depois exportar. E esta exportação, Miguel, é feita para a zona onde há mais dinheiro, é feito precisamente para o Extremo Oriente, para tudo o que for essa zona onde à refeição bebem conhaque ou armanhaque e poderão um dia beber a aguardente da Lourinhã. Agora, não podemos ter esse fator negativo que é não podemos pôr vinha,
porque é que há cotas de vinha? Para fazer aguardente, por exemplo. Eu concordo com cotas de vinha, mas nós entramos na OCM, a OCM já não existe, como disseste, mas ainda hoje falava à hora do almoço, e os Sousas, que são da zona de Sangalhos, estão instalados no Chile. São os donos de vinho quase todo do Chile e que enviam daí para todo o mundo. Nós estamos cada vez a perder mais, porque nós deixamos sair a nossa mão de obra. Nós nunca tivemos tão bem, para poder investir na agricultura com gente formada como agora. Nós não podemos, e disseste bem, não podemos gastar dinheiro em tratores, temos que gastar dinheiro em formação, temos que gastar dinheiro em cabeças, em máquinas pensantes, temos que gastar dinheiro em máquinas pensantes, mas temos que lhe dar utilidade, e por isso não os podemos pôr daqui para fora depois de terem uma formação, seja ela qual for, que tem ligada à agricultura toda a aplicação disso. Sr. Artur Freire, ali ao lado. Boa tarde. Começo por endereçar ao engenheiro Miguel de Freitas e congratular-me com a sua presença, pois eu conheço de há muito e sei a grande importância que o senhor tem ao longo destes anos na agricultura e na defesa da mesma, quer a nível nacional, regional e internacional. Congratulo-me imenso também e dou os parabéns aos candidatos a esta frente de candidatos que têm a força de falar num problema tão importante como este, o da economia agrícola e do seu interesse não só regional, mas interesse a nível nacional. O engenheiro disse, e muito bem, que nós já exportamos mais do que exportávamos, mas também há um fator importante, é que continuamos a ter que importar muito quando temos capacidade de muitos dos agricultores que estão a desaparecer porque não lhe dão as condições favoráveis para trabalhar, não só a nível de maquinaria, não só no auxílio aos pesticidas, aos materiais, também até a nível da formação de mão de obra. Naturalmente que nós sabemos que a mão de obra neste país, ao longo destes anos todos, tem sido feita de pai para filho, de filho para pai e assim sucessivamente. Naturalmente, quando aquilo a que nós estamos sujeitos, ao serviço que nós estamos sujeitos, é muito duro, fugimos para as grandes superfícies, para as grandes cidades e já não queremos a agricultura. Esquecemos. Porquê? Porque a agricultura já não produz, não dá aquela sustentabilidade que dava antigamente, ou seja, não dava grandes lucros, mas podia produzir para uma grande camada de população, principalmente para estes pequenos concelhos. Não é por acaso, e Vossa Excelência sabe perfeitamente, muito melhor do que eu, que a situação da agricultura começa com o Dom Dinis. Dom Dinis é que é o grande impulsionador da agricultura, é o grande impulsionador de fomento aos agricultores. Depois, ao longo dos anos, perdemos. Felizmente que Vossa Excelência hoje apresentou aqui uma visão muito próxima, mas muito próxima, daquela que hoje é defendida na Comunidade Europeia pelos deputados do Partido Socialista que lá estão. E isso é que tem que ser dito. Não está aqui causa política, ou não está quem foi eleito pelo povo português, está a defender os interesses do povo português numa instituição europeia. E, como tal, está a defender que venham mais auxílios. Mas também está a defender, não só os auxílios monetários, mas que também haja a tal formação e haja o tal empenho para que a agricultura vá para a frente. Eu, perante este tempo, não quero estar a amassar muito, até porque julgo que são os agricultores, aqueles que têm na pele, é que devem falar, mas há duas coisas que a minha formação não exige, mas que gostaria de ser aqui, de ter a sua opinião. Uma delas é qual é, na realidade, o papel das autarquias e a importância que tem na importância da agricultura a nível nacional, não só a nível regional, mas a nível nacional.
E a segunda é uma coisa que falou vagamente, que é a mutualização, mas que eu pedir qual é a importância do mutualismo como forma de gestão e risco na agricultura. Obrigado, desculpe, sim? Se calhar íamos ouvir o Sr. Severino, 3 intervenções, e depois respondíamos então, depois se calhar às 3. O Sr. Severino Nascimento, está lá ao fundo. Boa tarde, muito obrigado. Primeiro de tudo, começo a dizer ali ao Fernando Oliveira que ele é autarca. É. No outro sentido. Pois, mas é autarca. Exatamente. Depois, ao longo de 4 anos que estive na Assembleia Municipal, sempre me interroguei para esta questão. Qual o papel da autarquia em relação à agricultura? Qual o papel? O que é que deve fazer de concreto? E indo do topo aqui ao nosso concelho, concretamente no nosso concelho. O Sr. Presidente José Manuel Custódio falou aqui na DOC, na Aguardente, que é um nicho muito importante, mas é. Depois também me interrogo e fiquei até muito com muitas dúvidas qual vai ser o futuro, quando diz que 6% da população ativa na agricultura é que vive dos rendimentos da agricultura. 6%. Ora, 94% precisam de outras coisas para sobreviverem. Sobreviverem, já não é viverem. Logo, a primeira pergunta foi o que é que deve fazer a autarquia em relação à agricultura? O segundo, o que é que deve fazer a autarquia para que os tais 94%, com mais de 63 anos, quem vem a seguir a eles, os mais jovens, os 6%, não fiquem nessa posição daqui a 10 ou 15 anos. E depois, também verifico aqui neste concelho que há aí uma tentação de já aparecer o eucalipto. E o eucalipto certamente aparece porque é uma fonte complementar de rendimento. Diremos buscar alguma coisa rapidamente, com todos os efeitos perversos. Depois, e só ponho mais 2 questões, a suinicultura, por exemplo. A criação dos porcinos, depois também das aves. Que dimensão é que podemos encarar aqui para esta região do Oeste? E, finalmente, como é que vamos enquadrar isto tudo com o turismo? Com o turismo. Devo dizer que ouvi com muita atenção e devo dizer que aprendi consigo e espero que os futuros autarcas, isto é, vereadores, presidente, vice-presidente, estão cá quase todos, do futuro executivo, e depois os outros que vão estar na Assembleia Municipal possam apoiar, depois de 29 de setembro, o desenvolvimento agrícola que nós precisamos para o nosso concelho. Muito obrigado. Ora, então, depois destas 3 perguntas, depois se calhar fazer a seguir. Mas depois juntamos muito a mais intervenções. É só completar aqui, por exemplo. Estava lá. Boa tarde a todos. Portanto, eu queria só completar aqui umas coisas que o Sr. Presidente disse acerca da questão da geomercado. Eu fui da Comissão Executiva do Fernando Oliveira, aliás, fui desde o início, estive na Comissão Vitivinícola Regional, e aqueles constrangimentos que o Sr. Presidente falou existem, mas ainda existem mais que na minha opinião são coisas absurdas. Eu estava na adega cooperativa e pretendemos fazer uma destilaria nova.
porque hoje em dia nesta região só existe uma destilaria. E, portanto, como nós somos obrigados a destilar na região, portanto, não é fácil, não é? Daí, encetei contactos, falei com o Ministério da Agricultura, já falei com uma série de entidades, eu agora já não me recordo com quem é que foi, mas a destilaria não era enquadrada porque era para fabricar um subproduto. Portanto, a aguardente que nós temos aqui é o produto nobre. Eu tentei expliquei lá aos senhores que me atenderam, mas de facto não há legislação que permita enquadrar a aguardente com denominação de origem controlada como sendo um produto principal da produção. O vinho é, mas a aguardente é um subproduto. E, portanto, não há legislação que permita haver apoios para se poder construir uma destilaria. Nomeadamente, eu e o Fernando Oliveira chegámos a querer fazer uma destilaria pública na CBR, porque nós somos uma região de pequenos agricultores e, portanto, seria um local onde cada agricultor poderia destilar o seu vinho e portanto, havia todos esses constrangimentos, que é uma coisa de facto. Foi criada a região, foi criada a Comissão Vitivinícola, mas depois não houve a restante legislação para acompanhar a evolução da região. E depois havia, por exemplo, outra coisa, há apoios para o envelhecimento de vinho, mas não há apoios para o envelhecimento da aguardente, que exige muito mais anos. Está a ver? Pronto, isto além das licenças e dessas coisas. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Boa tarde. Então passávamos, se calhar agora aqui às respostas antes de passar. Já tomamos nota, mas só para respondermos primeiro às três questões, eu gostava de juntar só aqui, de facto, aquilo que referi no início, digamos, a criação da marca Lourinhã, que está no plano estratégico da Lourinhã, é, do nosso entendimento, de facto, um fator de atenção relativamente não só à parte agrícola, mas também às outras áreas de desenvolvimento da Lourinhã. No que diz respeito à parte agrícola, de facto, produzir é difícil, sabemos que é de facto muito complicado, existe muito conhecimento, mas de facto vender é digamos, sempre a preocupação fundamental, porque se produzirmos e depois não conseguimos vender, e sobretudo se não conseguimos vender com margem, com sucesso, de facto é falência certa. A perspectiva da criação da marca Lourinhã é a possibilidade de virmos a estudar, virmos a regulamentar um tipo de apoio que pode passar por um apoio em presença, por exemplo, em feiras agrícolas, pode passar a um apoio na pesquisa de novos mercados, enfim, pode ser considerada uma vertente, digamos, da atuação da autarquia no apoio a esta vertente agrícola. É apenas um dado que deixo também, digamos, para reflexão. Passar para a resposta. Muito obrigado. Bom, relativamente à aguardente, é uma matéria que eu tenho que estudar. É uma matéria que não permite uma resposta imediata, até porque, por um lado, tem a ver com legislação europeia e tem a ver com legislação nacional, portanto, aquilo que acabou de dizer. Sendo que, apesar de tudo, parece mais fácil resolver o problema da destilaria do que resolver o problema da produção. Isto é, o apoio direto à vinha para a produção de aguardentes. Mas, de qualquer maneira, é matéria onde o compromisso que levo é chegar à Assembleia da República e estudar o assunto para dar uma resposta concreta às questões que aqui me colocaram e, naturalmente, ouvir também o próprio IVV sobre a matéria e o Governo e, portanto, vou levar daqui a incumbência de perguntar o que é que se está a pensar fazer relativamente a esta situação, sendo que, repito, relativamente à destilaria, apesar de tudo, parece-me que não é tão difícil de resolver como a questão da produção, mas é assunto que levo. Relativamente às questões que me foram colocadas, o José Custódio, naturalmente eu partilho praticamente tudo aquilo que foi a linha de raciocínio que tiveste sobre este setor e sobre esta área. Há uma matéria que é muito discutida, que tem a ver com a forma como os apoios chegam aos agricultores, se devemos fazer permanecer apoios a fundo perdido ou se devemos apoiar essencialmente por apoios reembolsáveis através de linhas de crédito muito bonificadas, por exemplo.
E o setor é um setor que, apesar de tudo, deve continuar a ter apoios a fundo perdido. Isto é, eu diria uma coisa de outra maneira. Não inventemos muito. Quer dizer, os agricultores estão muito habituados de quadro em quadro, nós mudamos tudo. Não mudemos. Quer dizer, eu se pudesse transmitir uma palavra ao Governo sobre aquilo que penso é: mantenha-se o que é necessário manter, o que é possível manter, porque o que é preciso é dar previsibilidade às pessoas. As pessoas já estão habituadas, já conhecem os mecanismos que existem. Mudar é pior do que manter aquilo que está. E, portanto, eu acho que o melhor é manter. Manter é a melhor solução, sendo que admito que haja outros caminhos, e aquela ideia que lancei da linha de crédito para a compra da maquinaria resolvia, do meu ponto de vista, um problema e era um aspecto que eu inovaria. Relativamente às importações, vale a pena, porque eu acho que nós, quando falamos das coisas, temos que desmistificar algumas, porque nós vamos falando e às vezes vale a pena ir dentro das coisas para percebermos melhor o que é que se passa. É assim, primeiro, o que é que nós importamos verdadeiramente? Cereais. Bom, nós importaremos a vida inteira cereais. O país não tem capacidade de produzir não tem capacidade de produzir a totalidade dos cereais para o seu consumo, para o seu autoabastecimento. Agora, o que é verdade é que nós neste momento produzimos, em termos de milho, cerca de 50% daquilo que consumimos. Nos chamados cereais de pregana, isto é, os trigos, os centeios, os triticais, 20%. Ora bem, no global, nós produzimos apenas 30% dos cereais que consumimos. Nós temos, primeiro, potencial para crescer na produção de milho de regadio, no Alqueva e na zona da Lesíria do Tejo. A Lesíria do Tejo ainda tem muita margem para aumentar a produção de milho. Há vários regadios parados na zona de Vila Franca de Xira que, depois de construídos, podem permitir, que é a tal ideia dos regadios, podem permitir o aumento das áreas de milho em Portugal. Nós temos cerca de 100 mil hectares de milho de regadio em Portugal. Nós podemos continuar a aumentar a produção de milho. Mas o que é verdade é preciso dizer, o nosso grande objetivo seria, nós produzimos 30%, seria produzir 50% dos cereais. 50% continuaremos sempre a importar. Nós não temos capacidade de produzir cereais para alimentar a população portuguesa. Portanto, cereais. Primeiro. Segunda área onde nós somos muito importadores e onde nós podemos melhorar substancialmente. Carne. O consumo de carne. E, essencialmente, carne de vaca. Quer dizer, curiosamente, é aquela onde nós importamos mais. Porquê? Porque nós, nos últimos tais 12 anos, nós aumentámos cerca de 25% da nossa produção de carne, mas cerca de 50% de consumo de carne em Portugal. Nós, nos últimos 10 anos, aumentámos 50% o nosso consumo de carne. Nós estamos a comer carne a mais. Para dizer as coisas como que estamos a comer carne a mais. Certo? Basicamente. E, portanto, o que é preciso dizer é, primeiro, nós temos a possibilidade, quando estou a dizer que temos a carne a mais, significa que quando os médicos olham para isto, na chamada roda de consumo, verificam que nós baixamos, já não estamos com uma dieta tão próxima da chamada dieta mediterrânica, exatamente porque aumentamos o consumo de proteína animal e nos afastamos daquilo que eram consumos que fazíamos, particularmente de proteína vegetal, muito particularmente dos grãos, dos feijões, portanto, afastámos-nos. Portanto, é só por isso que eu estou a dizer que estamos a cozir a mais. É evidente que há pessoas que consomem mais e há pessoas que consomem menos. Não quis aqui dar a ideia de que nós não temos direito a consumir carne. Não, temos todo o direito de consumir carne, todo o direito de consumir melhor. Agora, o que é verdade é que a carne é um daqueles aspectos que nós temos que pensar. E porquê que temos que pensar? Porque a carne contribui, em termos de importações, pela via direta e indireta.
pela via direta por aumento de consumo, mas por via indireta, porque a maior parte do milho que nós importamos é para a alimentação animal. 60% do milho que nós importamos é para a alimentação animal, por via das rações e da intensificação. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, produzir mais milho e uma outra coisa, produzir proteaginosas, que são substitutos do milho para a alimentação animal. E temos grande potencial de produção de proteaginosas no Alqueva, particularmente no Alqueva, e podemos fazer. E vem uma ajuda agora específica só para isso em termos europeus, exatamente porque os europeus não produzem soja, que é uma proteaginosa em concreto. Não produzem soja. Há muitas outras proteaginosas que nós podemos fazer, o grão de bico, há várias proteaginosas que podemos fazer em Portugal. Agora, o que é verdade é que nós não produzimos alimentos para animais e, portanto, temos que importar. Portanto, por via indireta e por via direta, a carne é E depois, o terceiro elemento é a fruta. Nós temos um autoabastecimento de fruta de cerca de 80%. O que é verdade é que nós queremos comer, para além da pera rocha, nós queremos comer pera o ano inteiro. E não temos pera rocha o ano inteiro. E, portanto, temos que importar pera do hemisfério sul para consumir pera também. Temos que importar maçã para consumir maçã o ano inteiro. Importamos produtos exóticos, mangas, papaias. Bom, mas isso acho que temos direito. Quer dizer, vamos lá ver e vamos continuar a importar sempre. E é pela via da chamada dessazonalização e diversificação dos consumos que nós fazemos as importações nas frutas. Já as hortícolas nós somos sedentários. Produzimos mais do que aquilo que consumimos. E, portanto, é um dos setores onde vamos andar. Portanto, apenas para dizer, atenção quando falamos de importações, às vezes podemos cair no logro de pensar que isto se resolve produzindo e que nós produzimos tudo o que somos capazes. Mas eu acho que nós temos um objetivo no próximo programa comunitário que é chegar ao autoabastecimento. Isto é, chegar à autossuficiência em valor no setor agroalimentar. Eu devo dizer que por muito esforço que faça, na minha cabeça, nós não conseguiremos chegar a 2020 com esse objetivo atingido. Todas as contas que faço. E acho que ao fazer isso, vamos pôr em causa um outro setor fundamental da economia nacional, que é o setor florestal, que está praticamente sem investimento. Praticamente. Nós tiramos praticamente todo o dinheiro que estava no PRODER para investimento florestal e estamos a caminho de fazer o mesmo no próximo programa comunitário. Ora bem, o setor florestal é um dos setores sedentários em Portugal. Isto é, exporta mais do que importa. E, portanto, se nós, em vez de falarmos do setor agroalimentar, falássemos do grande complexo agroflorestal, nós, no grande complexo agroflorestal, conseguiríamos a autossuficiência em 2020. Isto é, nós chegaríamos a 2020 a zero entre aquilo que importamos e aquilo que exportamos em valor. Com os dois juntos, nós pensamos só no agroalimentar, vai ser difícil. Bom, mas vamos trabalhar e vamos ver como é que isto avança. Queria responder também às questões das autarquias. Porque todos nós dizemos que as autarquias têm um papel e depois temos que dizer qual é o papel que as autarquias têm e, portanto, fez muito bem nas questões todas que colocou relativamente às autarquias. Primeiro, as autarquias têm hoje um papel importante do ponto de vista do ordenamento do território agrícola. Particularmente, com a criação da chamada Bolsa de Terras, as autarquias hoje podem criar bolsas de terras nos seus territórios, dando assim acesso particularmente aos jovens agricultores, mas a todos os novos agricultores que queiram vir para a agricultura e que não têm terra. E, portanto, há boas experiências já em Portugal. Montemoro Novo tem uma boa experiência em matéria de bolsa de terras, que vale a pena os autarcas visitarem, verem como é que se faz, porque está a correr muito bem e, portanto, é um exemplo de uma autarquia, por acaso não é do Partido Socialista, não importa, mas que está a fazer bem, vale a pena ir visitar, porque o trabalho é bem feito. E, portanto, bolsas de terras. Como é que nós damos acesso e como é que nós conseguimos organizar, como é que nós conseguimos ganhar dimensão para tornar mais competitiva esta atividade? Segundo, diplomacia económica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, eu vou dizer isto, às vezes as coisas têm que ser ditas da forma mais crua. Relativamente à economia,
as autarquias até agora esperavam que os investidores viessem ao seu concelho à procura de lugar para investir, trazendo eles os seus projetos. É tempo das autarquias, elas próprias, fazerem isto como uma gestão de condomínio, como eu disse há pouco. Isto é, olhar para o condomínio, ver o que é que o condomínio tem do ponto de vista potencial e dizer assim, temos agricultura. O que é possível fazer? Onde é que é possível fazer? E ir à procura de quem queira investir. Isto é possível fazer, não apenas autarquia a autarquia. Eu julgo que isso é melhor ser feito, por exemplo, pelas comunidades intermunicipais ou por associações de municípios, por exemplo, nesta região, associações de municípios que se juntem da região oeste e que façam esse trabalho da diplomacia económica. Finalmente, a questão que me colocou dos pequenos agricultores, os tais 93%. Bom, aí as autarquias têm um papel fundamental numa coisa que nunca trabalharam muito e que é fundamental, que é na organização para o mercado. Isto é, como é que se organiza com organizações de produtores específicas, como é que essas organizações trabalham com os pequenos agricultores. É a única forma de poder ajudar esses agricultores a tornar, aliás, no quadro daquilo que aqui foi defendido, com a criação de uma marca local ou regional, neste caso uma marca local, permita, de facto, organizar os pequenos agricultores para a comercialização. É a melhor forma, para lá do trabalho que a Loricup tem desenvolvido na venda de fatores de produção. Naturalmente, estas atividades, as autarquias devem ter sempre uma grande atenção junto dessas entidades, mas eu tenho a certeza que isso no passado foi feito e que no futuro também será feito. O papel do turismo. O papel do turismo é um papel muito importante. Ainda ontem estive a inaugurar uma feira em São Brás de Alportel e o presidente da região de turismo do Algarve achou muito curioso, ficou muito agradecido, como se isto fosse uma coisa assim tão importante, por eu ter feito uma referência tão importante ao turismo relativamente ao setor agrícola e ao setor florestal e aos produtos, aos chamados pequenos produtos, aos mercados de proximidade, em que o turismo é fundamental. O turismo é fundamental, em primeiro lugar, desde logo quando há uma atenção por parte da autarquia que, naturalmente, ao criar uma marca, reúne um cabaz de produtos que mostra não apenas àqueles que cá vivem, mas àqueles que nos visitam. E o turismo é muito importante do ponto de vista da organização dos chamados mercados de proximidade. O que é que são mercados de proximidade? As chamadas rotas, as rotas do vinho, podem-se criar as rotas, todas as rotas, se nós quisermos, na nossa cabeça. Podemos criar mercados, feiras, aquelas coisas que os municípios fazem, podem ser atrativos para que haja pessoas que nos venham visitar. Todos os autarcas sabem isso, sabem a importância que há em defender coisas com identidade, com tradição, com produtos locais, para trazer pessoas a visitarem. É preciso, muitas vezes, também promover essas atividades para que as pessoas possam cá vir. Ora, o Sr. António José. Ora, boa noite. Sr. Deputado, o senhor falou, e eu pergunto o seguinte: onde estão os técnicos do Ministério da Agricultura com a sua presença efetiva junto dos agricultores? Houve uma delegação em Torres Vedras, parece que foi encerrada, não tem atividade, e julgo que o Ministério da Agricultura só existe, deve lá ter um edifício, com certeza, que diz Ministério da Agricultura, mas não se sabe onde é que estão os técnicos. Esta é a primeira pergunta. Disse que nós importamos, quer dizer, eu informo o seguinte: nós importamos mais do que exportamos em produtos hortícolas e frutícolas. Tirando as sojas e os milhos para a alimentação dos animais, a informação, segundo a imprensa, é que nós importamos mais do que exportamos, com os tais 3,5 milhões de euros. produtos fora da coisa. Portanto,
importámos mais do que exportámos. Tem os desequilíbrios da balança de pagamentos e etc. Outra coisa, quanto ao regadio, outro dia vi na televisão, junto a Óbidos, houve uma preparação para fazer regadio e houve rescraços na preparação técnica desse regadio e que ficou invalidado e que era importante para os pomares da Pera Rocha, sobretudo das zonas de Bom Barral e Cadaval. Parece que os erros foram crassos porque há um técnico que era do Ministério da Agricultura, julgo que já reformado, e que acusou o erro que foi feito. Outra pergunta. A importância da reabilitação é importante da escola agrícola que foi encerrada, era uma escola particular, a exploração era particular, mas há umas entidades que já adquiriram a escola, segundo a informação que tenho. Portanto, uma escola agrícola aqui na Lourinhã e que já existe, as instalações, acho que é um elemento importante para transmitir e preparar jovens agricultores para projetos agrícolas futuros. Outra afirmação que eu quero fazer é o seguinte: o engenheiro Capolas dos Santos, já nas reuniões do PEL, o PEL é um programa para a Lourinhã, falou da importância das autarquias no setor agrícola. Eu julgo que eu na altura ouvi atentamente, o salão até estava cheio, mas tudo isso caiu no esquecimento. Não sei porquê. A autarquia tem mais jeito para outras coisas, para construções, para outras coisas, do que propriamente para se debruçar sobre a agricultura. E o engenheiro Capolas dos Santos foi claro na afirmação que disse sobre a responsabilidade das autarquias neste momento de crise em Portugal, sobre a aquisição, até possível aquisição de terrenos e outras coisas que poderiam atrair até pessoas de fora para o concelho. Eu também digo, outro assunto, sem expansão da agricultura não há turismo. Ou seja, nesta região agrícola, não é? É que a agricultura é o complemento da paisagem agrícola. Os terrenos têm que estar amanhados, têm que estar, de facto, trabalho feito, não é? E, portanto, é que o mar e as praias existem há milhões de anos, não é? Portanto, as pessoas debruçam só sobre a praia, o mar, mas todo o complexo da região contempla o desenvolvimento da agricultura. Parece que eu li que o engenheiro Capolas dos Santos tenha defendido e haveria dinheiro para o efeito verde, para o processo verde, não é? Segundo eu li nos jornais, na imprensa, ele até tinha tomado uma posição contrária, porque ele era o relator em Bruxelas e recusava-se a ser o relator. Portanto, haverá novidades quanto a isso e os agricultores devem estar preparados. Não sei se o senhor deputado sabe desse assunto. Outra coisa, as bacias para o regadio, em tempos de seca, como se passou há anos atrás, o Sr. Presidente da Câmara, no jornal local, falou do assunto somente nessa ocasião. Depois tudo foi esquecido e relembro a tão célebre, falada, mini-barragem do Desfalo, que era um projeto de mini-barragens, porque a Lourinhã tem condições de terrenos para efeito de fazer aspectos de mini-barragens e, portanto, isso foi quando havia, isto foi falado no jornal porque houve um período de seca, aqui há uns anos atrás, mas depois também foi tudo esquecido
não vale a pena. Portanto, eram estes assuntos que eu lhe deixava e que sinto como problema ligado à agricultura. Obrigado. O Sr. Pedro Catela. Boa tarde, novamente. Faço parte, sim. Faço parte da direção da ADEGA, porque eu há 14 anos. Situações... É para ficar gravado, desculpa. Também. Fica gravado, é melhor. Situações da ADEGA, neste momento, existem 3 situações graves. Uma delas meio grave, que é o problema do terreno da ADEGA. O Sr. Presidente, neste momento, e eu e o Sr. Presidente estamos a tentar resolver, mas estou convencido que até setembro não conseguimos resolver, por isso eu faço um apelo ao Sr. Duarte. Não se esqueça que a partir de setembro temos que resolver o problema da ADEGA. Este é o problema principal neste momento da ADEGA. Depois são mais 2 problemas. Aquilo que o Alfredo falou na parte da destilação, que é importante isto, a nível governamental, que nos dê um apoio e que nos autorize a fazer uma destilaria, a juntar à destilaria uma adega, que também não se faz uma adega assim, é preciso muitas licenças, e depois nós queremos fazer as coisas, depois demora tudo muito tempo, e não podemos. E outra situação importante, já falei várias vezes, e já falaram que as licenças para as vinhas, não existem licenças para vinhas para a aguardente. Por isso, as licenças a partir de 2014 vão acabar, não vão acabar. Depois, aquilo que se fala na comunidade, que eu ouvi falar, é que continuam a existir licenças, só em 2030 deixam de haver licenças para as vinhas, até só a partir de 2030 já não são necessárias licenças para vinhas, e depois há um determinado período que os governos de cada país podem conceder, ainda não percebi como é que esse esquema, desculpem o termo, algumas licenças para esta situação. Porque nós temos, aquilo que nós precisamos são estes 3 problemas. Essencial, terreno, temos que resolver aquele problema. Outro, licenças, outro, destilaria. Não temos bem. Fundos comunitários, não vale a pena falarmos nisso. A Armagnac e Cognac, que estão cá há muitos anos, nunca tiveram fundos perdidos para o envelhecimento. Nunca, não tiveram. A Armagnac e Cognac não tem. Capitais de risco e banco. Mas nada. Eu fui lá, falámos, eu falei disso, que é um dos grandes problemas que nós temos, que é o envelhecimento das aguardentes, que custa muito dinheiro. Nunca tiveram, não vão ter. Por isso não vale a pena, se eles não conseguem, não somos nós que vamos conseguir essa situação. Não vale a pena falar disso. Não vale a pena dizer quanto a mim, porque eles não têm. Se eles tivessem e nós não tivéssemos, é diferente. Pronto. Essas são estas 3 situações. Pedro Quintas. Então, muito boa tarde. A minha questão aqui era só um pouco, também temos aqui que defendo na ADL, que é a relação em termos nós somos muito bons produtores, temos produtos de muita qualidade. Agora estou a falar na guardiã, estou a falar na aguardente, estou a falar na horticultura, estou a falar na fruticultura. E eu acho que um passo que seja importante é na transformação dos produtos, é aproveitarmos, é não vender a granel e aproveitarmos e criarmos mais valias. E eu acho que aí a autarquia tem possibilidade de ajuda. E isto é muito importante. E como temos muita qualidade, inclusivamente com o mercado gourmet, e temos a aguardente, que no fim de contas pode ser uma âncora de um produto gourmet e que depois pode associar e pode fazer aí uma entrada para muitos produtos, logicamente associado ao nosso bom sol, ao nosso turismo, que também é uma forma de escoar também e de divulgar o produto gourmet. Em relação à aguardente, não preciso dizer que é um produto de excelência, mas também considero que umas novas instalações adequadas para visitas às instalações como forma de divulgar também seria realmente muito importante. E aí acho que também, assim como no Museu Aguardente dos Dinossauros, também temos essa mais-valia no caso da aguardente e do Centro de Interpretação do Vimeiro. O que falta agora é a parte realmente da aguardente. Acho que podia ser aqui um bom eixo. Tinha muito mais coisas para dizer, mas não me alongo mais. Obrigado. Respondemos então a este conjunto de questões. Temos mais 2 intervenções. Então vamos ouvir já agora. Celina Rato. Boa noite. Sou Celina Rato, de Ribamar. Fiquei muito
agradecida pela sua exposição. Acho que foi muito completo, bastante interessante. Só acho pena que, de facto, as pessoas que deviam ouvir essa informação talvez estejam aqui muito pouquinhos, que são os agricultores mesmo, eles próprios, não é? E isso é muita pena, porque eu ouvi há poucos dias que uma pessoa em Ribamar que tem estufas, que se confronta neste momento com bastantes problemas financeiros porque tinha tomate, mas não conseguiu vender e teve que mandar o tomate fora. Então eu fiquei espantada e ao mesmo tempo com pena das pessoas, não é? E a minha pergunta ia sobre, portanto, aquela família, e era para perguntar: a Ana Lourinhã, alguém que orientasse, porque eu não sei porque é que foi, nem qual é o problema, que orientasse ou que desse informação, porque eu não sei porque é que eles não conseguiram vender o tomate, porque eu, pelo que tenho ouvido, há muitas pessoas que têm vendido os produtos. Aquele não conseguiu e eu fiquei a pensar que talvez seja falta de informação, mas não sei, não é? Portanto, a minha pergunta era se eu podia transmitir a informação para que eles se dirigissem a algum sítio, sei lá, onde se possam ser informados. Eu não sei se esse é o caso, mas pronto. Agora, deixem-me só, eu posso só dar uma resposta a essa senhora, eu sei o porquê disso estar a acontecer, porque trabalho todos os dias nos mercados. Tem havido até aqui um excedente de tomate no mercado. Tem havido esse excedente que acabou há coisa de 2 semanas devido às condições climatéricas que fizeram com que se estragasse muito, portanto a planta do tomateiro estragou-se muito e as produções desceram bastante, tanto que o mercado chegou agora neste momento a um pico que ainda ontem atingiu 1,20€ no mercado. Até há 2 semanas atrás havia um excedente. Como excedente que havia, lógico, quem está bem enraizado dentro do mercado e consegue ter um certo escoamento para o produto, acaba por vender, mesmo tendo muitas quebras, acaba por vender. Quem não tem realmente esse enraizamento dentro do mercado e que não tem capacidade de o vender, acaba por deitá-lo fora, é lógico. Também não sabemos quais seriam as condições do tomate, né? Também podia estar em condições que por qualquer motivo não tivessem capazes para o consumo. Eu também não sei. Pronto, exatamente, né? Pode ter havido ali qualquer tipo de esquecimento de parte de tratamento ou qualquer coisa e que não tivessem condições para isso. Mas de qualquer forma, até há 15 dias atrás houve um excedente muito grande de tomate no mercado. E por isso também é possível que seja por isso que não se tenha vendido. Sim, mas precisamente tem a ver com isso. Pode ser. Eu não tenho certeza porque não fui a fundo à situação. Mas, de facto, uma pessoa que tem tanta perda, fica logo com problemas enormes, não é? E talvez que seja a falta de informação sobre o escoar do produto, não é? É por isso que eu acho que eles deviam estar aqui, mas não estão. E isso também é um problema que dá para nos chatearmos às vezes quando nós nos preocupamos com os problemas dos outros. A outra pergunta era sobre o estal. 94% dos produtores agrícolas que não são profissionais, digamos assim, que têm outras profissões ao lado, e que eu ouço, mas isso já é há muito tempo, não é? Quando eu pergunto, então vendeste as ervilhas, os tomates, favas, essas coisas assim? Vendia, então como foi o quilo? Olha, não sei, passados 3 ou 4 meses é que vão saber quanto é que venderam por quilo. Eu acho que essa coisa, bem, foi o que o senhor engenheiro disse, a tal organização que falta para orientar esta camada, que ainda é bastante e que muitas vezes não são ricos. Portanto, eles precisam e trabalham, não é? Portanto, têm direito também a esse apoio. E que se fizesse aqui qualquer coisa, porque eu acho que há uma grande discrepância entre a compra e a venda, porque se nós vamos ao mercado, compramos e temos que pagar ainda bastante. Mas quando a gente ouve, depois as pessoas dizem, olha, vendia a 7, 8 cêntimos o quilo, 10 cêntimos, e digo assim, oh meu Deus, por amor de Deus, não é? Isto aqui é um problema muito grave, que já vem de anos, não é só de 1 ano ou 2, e essa tal organização devia, não era esperar muito tempo, mas avançar imediatamente, porque isto de facto é um problema grave. Eu tenho muita pena dessa camada, e que são bastantes, não é? 94%. Portanto, era isto que eu queria dizer. Temos mais uma intervenção. Disto aqui. Sabe qual é o objetivo? Eu gosto de votação. Que se lixe. Só que as coisas não são fiscalizadas ao pormenor. Andam ao fanico. No Ribatejo. Nem são outras políticas.
lá deles, não é? Portanto, ainda há bocadinho falou, por exemplo, da agricultura, do tomate. Todas essas coisas há objetivos de máquinas trabalhadas, portanto, para quê? Para pôr milhões no bolso. Por exemplo, temos uma instituição, eu sou um desses indivíduos, fiz muito tomate, depois vi a instituição alternativa ao tomate, veio o quê? A beterraba. A no Val do Serraia, fazer uma bruta fábrica para beterraba. Éramos um mundo de beterraba. Depois dos agricultores terem os investimentos pagos, ou começarem a estar pagos, retirou-se a fábrica de beterraba e depois transportou-se, muita malta aqui não sabe, depois transportava-se do Brasil cana-de-açúcar para transformar lá embaixo em cruz. Essas políticas de governo é tudo atrás. Muitas políticas que andam por aí, tudo às costas dos agricultores, mas isso é para interesses locais, que é uma coisa louca, mas isso é outras máquinas. Agora nós andamos aqui, como aqui, por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer, que eu sou João Duarte, sou presidente, quem quer que seja, fala-se da Algrande Velha da Lourinhã, não é? No fundo, até onde é que nós vinhas para criar a Algrande Velha? Quinta de Rol, Quinta de Valvide, ali no Misericórdia, umas coisitas. Se a Liga de Cooperativa, temos a Grande Velha da Lourinhã, ou se houver um negócio, há alguém a vender ao Grande Velha ou a fazer publicidade para esse mundo fora? Não sei. Alemanha, Berlim, Madrid, essa história toda. A Grande da Lourinhã, se houver uma encomenda, por exemplo, 20 contentores de Algardente, 20, 30 este ano, e para o ano outro, tem capacidade de fornecer? É que fala-se tanto, brutalmente, no Algardente da Lourinhã. Porque isto, atenção, o mundo é que... Há muita exposição. Por exemplo, o Bravo Mofo do Norte foram para Berlim fazer uma exposição. Entretanto, chega ao estrangeiro que é X de contentores. Não temos. Então não vá para lá. A Algardente da Lourinhã tem 20, 30 contentores para fornecer. Este ano, para o ano, para o outro, se houver um negócio desses, penso muito fora. Nós vamos dar a resposta aí. Isto é uma observação que eu estou a fazer em termos de desenvolvimento de futuro. Que eu não sei, não conheço. Eu sou daqui, ouço falar muito, mas fico naquela. Será se pedirem, tem? Agora, por exemplo, nos jovens agricultores, falam-se muito dessa situação. Toda a gente tem muito interesse. Outra situação, não sei se tem conhecimento, e digo já aqui. A zona da Lourinhã é uma zona de excelência no país, a zona mais rica, em termos de nível de vida das pessoas. Vocês, por acaso, têm conhecimento, os senhores têm conhecimento, desculpa, os senhores têm conhecimento que mais de 50% das pessoas estão todas à deriva, falidas. Financeiramente. Com as más culturas. Para falar 80%. São miúdos deles que no Conselho da Lourinhã que se vão sobreviver de uma vida estável. O resto está tudo com a corda do pescoço. Toda a gente fala em agricultura. Correto? Mas sabe que a maior parte das pessoas está com a corda do pescoço. Ninguém falou nisso, está tudo caladinho. E está aqui miúdos deles que o digam. É que fala-se muito de agricultura. Agora uma coisa é certa, costuma-se dizer que quem tem unhas é que toca viola. Eu, por exemplo, sou agricultor, não tenho lá ido aos subsídios, apesar de ter fama, tenho investimento de centenas de milhares de euros e pago milhares de euros por mês em encargos à banca. Porquê? E agora faz uma pergunta, então, candidatar-se aos projetos? Pois é. Dos anos 80 e princípios dos anos de 90. E é interessante, porque eu atualmente continuo a trabalhar em formação profissional para jovens agricultores e há 20 anos atrás, portanto há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, uma das maiores problemas dos agricultores, na altura os jovens agricultores, era a falta de união que os agricultores tinham e a falta de solidariedade entre uns e outros. E o que é interessante é que, neste momento, esta nova camada, digamos assim, de jovens agricultores, alguns dos quais, nomeadamente aqui do Conselho, são filhos daqueles que há 20 anos eram os jovens agricultores, quando se pergunta pelas suas expectativas e quando se pergunta aquilo que gostariam mais, a referência é exatamente a mesma. É que achavam que se deveriam unir mais, que deveria haver mais associativismo e que deviam ser mais solidários uns com os outros para, efetivamente, numa determinada fileira, conseguirem obter os melhores resultados. Acho que com este hiato de 20 anos, se calhar é um pouco triste termos as mesmas preocupações que há 20 anos atrás, porque
significa que não devemos ter evoluído muito neste sentido. Era só. Muito obrigada. Sr. Pedro Catela, quer então responder rapidamente, por favor? Desculpa, a responder a Aguardente de Lourinhã, da adega cooperativa de Lourinhã, já há vários anos e encontra-se à venda em todo Portugal, em todos os continentes. São 200 e tal continentes, modelos e continentes são 200 e tal, Jumbos são 34, Corte Inglês só são 2, mas encontra-se à venda em todos esses pontos. Aguardente da adega cooperativa da Lourinhã. A adega cooperativa de Lourinhã está a funcionar, continua a funcionar e já há um ano, praticamente, fez, ou vai fazer hoje, salvo erro, um ano, que assinámos o contrato para exportação. Haverá conhecimento, pronto, já saíram algumas garrafas, segunda-feira amanhã vão sair algumas. Em relação ao stock, em relação a todas as situações, porque é que eu levantei o problema de 2 problemas? Licenças. Preciso de licenças para fazer vinhas. Nós, stock, sabe quantos litros temos em stock? Na ordem, a 40 graus, temos na ordem dos 160 mil litros. 160 mil litros a envelhecer, na adega cooperativa de Lourinhã. No total, quanto é que tem? Nós, no total, temos 160 mil litros. Não é nada. Tudo bem, pronto, tudo bem, sabe qual é o nosso mercado? A gente depois falamos os dois, está bem? A adega da Lourinhã, desculpa, agora estou muito peço, mas o problema é um problema de facto complicado, que não se resolve, enfim, com este tipo de situação. Não, isto é sobre... O problema da Aguardente da Lourinhã aparece essencialmente porque o Conselho já foi efetivamente vitícola, já produziu milhões de litros de vinho de baixo grau, de vinho apropriado exatamente para a produção de uma aguardente de qualidade. Foram feitos vários estudos científicos, foi demarcada a região, tudo isso avançou. Só que, entretanto, avançou uma outra coisa muito curiosa, é que os agricultores também às vezes precisam de dinheiro e venderam a maior parte das licenças para as plantações, por exemplo, no Alentejo, por exemplo, e venderam, tiveram que vender. E agora não há licenças, porque não se pode plantar vinhas sem licenças, e portanto não há licenças. É evidente que temos que fazer um trabalho de sapa, ou seja, um trabalho de persuasão, um trabalho que vai demorar tempo, um trabalho que tem sido feito todos os dias, quer pela adega, quer pelos autarcas, quer pelos seus deputados, quer agora do PS, como teve ainda há poucos dias aqui a deputada do PSD, pela outra campanha, digamos, da opositora, digamos, à Câmara, e, portanto, é perfeitamente normal que todos nós façamos um esforço para alcançar as melhores condições de produção da aguardente. É evidente que isso vai se resolver a médio prazo, mas também não tenhamos ilusões, não aparecem mercados de um dia para o outro e com o estalar dos dedos a pedirem não sei quantos contentores. Também não é assim, porque a aguardente não é um produto de primeira necessidade, não é um produto que se venda, enfim, por uma bacatela, e deve-se vender até bem, para beber com moderação, deve-se ter a noção daquilo que se está a beber. É um produto de excelência e, portanto, este esforço que é necessário obter para conseguir mais licenças, para a médio prazo ter maior quantidade de produção que permita um maior armazenamento de vinho, para maior armazenamento de aguardente para a comercialização, para o investimento e comercialização, isso vai aparecer com toda a certeza. Porque se há alguma coisa também que os agricultores respondem, é de facto a relação da produção e do preço que lhes pagam. E neste momento a própria adega já paga um valor superior, tanto quanto eu sei, um valor superior em relação ao quilo de uva normal, precisamente àquilo que se destina à produção da aguardente. E quando houver maiores condições de um maior esforço de exportação, de uma maior penetração no mercado, vai haver com certeza condições de pagar um pouco mais aos agricultores e, se houver condições para haver licenças, a produção vai aparecer, porque a produção responde efetivamente. Os agricultores querem alternativas, digamos, à sua produção, querem ter produções que lhe deem margem, que lhe deem sucesso na sua atividade agrícola, para que não sejam só 6% a viverem da atividade total agrícola. Eu fiquei, neste momento, dentro desta conversa, fiquei desiludido. Não é para ficar desiludido, é para todos nós fazermos um esforço para, a médio prazo, conseguirmos melhores condições de produção. Atenção, isto temos na zona, portanto, agora estamos aqui num debate hortícola, etc, quando fala disso. Eu já há vários anos fico intrigado, quando se fala da aguardente de velha da Lourinhã, eu passo ali embaixo às instalações da Lourinhã, portanto, se vier um grupo de pessoas, por exemplo, o caso que temos aqui os situações de dinossauros, podem utilizar, não sei se o fazem, atenção, não sei se o fazem.
Está com a divulgação. Quando eu já sabe uma exposição ao grande velho de Lourdes, uma coisa muito grande, um tem um jardim, ou tem uma fachada bonita, não sei se é... Olha, deixa-me só atalhar já sobre essa questão. Tenha paciência, é assim, é mesmo, eu peço desculpa, é mesmo um ligeiro desconhecimento da realidade. Porque, efetivamente, o que está em causa neste momento é a posse dos terrenos que eram pertença do Instituto da Vinha e do Vinho, que foram vendidos a uma organização estatal, que é a Estão, e obviamente, enquanto o processo dos terrenos não for resolvido, não é possível instalar lá o mais o que quer que seja. Agora, quer a autarquia, quer a adega, quer os produtores em si, têm todo o interesse em que aquela área seja preparada para efetivamente ser um centro difusor de informação da aguardente. E mais, já tivemos o cuidado de, nas poucas obras que lá foram feitas, deixar já condições para, assim que o terreno venha à posse de quem tem direito, neste caso, eventualmente, quem está a querer assumir a posse é a própria autarquia de Lourinhã, que está em negociações para a compra ou cedência, ou enfim, outra questão legal que se venha a colocar, para instalar ali, não digo um centro de importação da aguardente, mas estou-lhe a dizer que pretende-se instalar ali um repositório das castas que são autorizadas para a produção da aguardente. Está lá espaço para isso. Um dos balões, inclusivamente, é para funcionar como centro de entrada, portanto, na área do turismo e na área da apresentação da aguardente para aquela via de entrada da Lourinhã. A instalação de uma própria destilaria em ponto pequeno, pública, que possa não só servir à adega, como servir outros pequenos produtores. Já hoje a adega funciona com visitas normais, a pedido, regulares, portanto, sem qualquer tipo de problema, mas o objetivo é tornar aquilo um centro pedagógico, inclusivamente, da produção da aguardente. E quero, já agora, só para clarificar também, quando o Sr. Presidente da adega fala em 100 e tal mil litros, ele está a falar de uma aguardente bruta, que ainda tem que ser desgraduada, portanto, há muitos milhares de litros em condições de, a seu tempo, poderem ser vendidos. Agora, está assegurado claramente nos próximos anos o fornecimento da aguardente, disso não temos dúvidas. É preciso continuar a lutar para que uma região demarcada, única no país, tenha condições de diferenciação positiva na atribuição das licenças que são concedidas anualmente para a produção de vinho. Essa é uma questão fundamental. E outro aspecto que ele já referiu é que, realmente, quando um agricultor quer produzir vinho exclusivamente destinado para aguardente e quer aqui realçar que há castas, inclusivamente, que não podem ser utilizadas para a produção do vinho, só podem ser utilizadas para a produção da aguardente. Tenho aqui, infelizmente, se socorrer de um subterfúgio legal, que é ir à CBR e dizer que quer plantar vinha para produção de vinhos de qualidade, o chamado VQPRD. E só por isso depois é que lhe passam para vinho, e só depois disso é que ele pode, tal subproduto, que o meu amigo Alfredo e o meu colega na anterior Comissão Vitivinícola Regional da Lourinhã, de facto, lutámos muito contra isso e não conseguimos modificar. Que era quando alguém queria lá ir, não, só para vinho. Para aguardente não existe. É lamentável que isso seja, mas isso é um trabalho que vai demorar algum tempo. A aguardente também é um produto que demora muitos anos a envelhecer, portanto eu estou convencido que nós também vamos conseguir. Terminaríamos então com uma última intervenção do Dr. Miguel Freire. A razão por que se apoia os jovens agricultores é esta. Esta é uma atividade que precisa de grande longevidade, portanto é uma atividade que precisa de muitos anos de atividade. Normalmente os jovens têm necessidade de ter um rendimento rápido e, portanto, o prémio é esse rendimento que dá conforto, digamos, para que comecem uma vida. É isso. É esse o apoio que se faz ao jovem agricultor e, portanto, parece-me absolutamente correto e deve continuar a existir, na minha opinião, sem o qual ninguém vai para a agricultura. Não há jovem que adira ao setor agrícola. Não há jovem. E, portanto, já estão tão poucos, sabe, que são só 2%, não é? Sabe que são só 2%. E, portanto, ainda seria muito menos. Até 40 anos. Até 40 anos. Não é? Até 40. Veja bem, se os jovens fossem até os 35. Até 40 anos são só 2%. A questão da organização é quase a mesma coisa. Esta é uma atividade que é uma atividade por si mesma, pelas suas características. As pessoas são pessoas que vivem muito viradas para dentro. Pela história da agricultura, pelas questões históricas que nós temos. De facto, os agricultores são pessoas individualistas. Como aquilo que nós... São pessoas individualistas. Mas é pela história.
E esta é uma atividade de muito pequenos agricultores, uma atividade muito difusa, certo? Com milhares, enquanto que fábricas de pregos há 3 em Portugal, certo? Agricultores há 300 mil. Esta é que é a grande questão. E, portanto, a maior parte deles com pequenas propriedades. É muito difícil trabalhar em setores como este. E mesmo assim, na minha opinião, que é para acabar, eu acho que nós temos feito muito bem. Há coisas que temos que melhorar, mas mal seria que nós não chegássemos a este momento e não estivéssemos, digamos, satisfeitos bem. Eu o que sinto é que hoje, quando falo com os agricultores, esta não é uma sala de agricultores, mas quando falo com os agricultores perderam rendimento, os agricultores estão piores do que estavam, mas os agricultores estão mais satisfeitos com a atividade que desenvolvem. E isso é muito importante, porque essa é uma boa base para continuarmos a fazer para a frente. Essa é que é a grande questão. Vamos lá ver, eu devo dizer o seguinte, e isto é uma boa, eu vou dizer isto porque julgo que vale a pena dizer. Este governo, em todo o lado onde vai, é vilipendiado, foi apupado, O Sr. Primeiro-Ministro visitou a feira de agricultura e foi bem recebido pelos agricultores. Recebeu bem este, como receberia bem outro qualquer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão satisfeitas consigo próprias. Não é com o governo, é com a atividade que desenvolvem. Receberam bem o líder da oposição, o António José Seguro, receberam bem estão bem consigo próprios, não estão bem. Eles sentem que a sua atividade hoje é mais reconhecida do que era no passado, do que era há 10 anos atrás. E eu tenho a certeza que daqui a 10 anos será ainda mais reconhecida do que é hoje. Porquê? Porque eu sei que alimentar Portugal, alimentar a Europa, alimentar o mundo, será cada vez mais importante. A população está a aumentar. Nós temos cada vez mais necessidade de alimentos. E, portanto, os nossos produtos vão ser cada vez mais valorizados. E esta é que é a questão mais importante. É nós termos algum otimismo relativamente ao futuro. Termos alguma confiança na atividade que desenvolvemos. Eu tenho. Eu espero que tenha. Eu tenho a certeza que tenho. Por isso continuo a ser agricultor. Eu acho que tenho orgulho na atividade que desenvolve. E, portanto, é isso que basta. É termos orgulho naquilo que fazemos, vencendo os obstáculos. A agricultura é uma atividade, é uma corrida de obstáculos. É uma corrida de obstáculos. Nós temos que saltar obstáculos praticamente todos os dias, mas sempre com o objetivo de que temos metas para atingir e queremos lá chegar. É isso que nós devemos fazer. Olha, só favor. Não, era a situação do IVA. Nós vamos ter que terminar. Não, mas a situação do IVA, mas eu respondo. Mas a situação do IVA. Uma grande pressão que foi feita toda porque é regulamentar. Mas a questão do IVA. Eu pago 23% e recebo 6%. Mas eu peço. Mas a questão do IVA. O problema é que outros casos ao final do ano se gasta 3, 4. Desculpe lá, mas a questão do IVA. Não, para ser o IVA que está no Estado. Mas ouça, eu comecei na minha intervenção inicial, não sei se estava na sala quando eu falei no início. Mas talvez fui tomar uma vez, talvez. Pronto, então não está. Mas não. O que eu disse foi, é fundamental harmonizar e simplificar o sistema fiscal do setor agrícola, muito particularmente a questão do IVA. Eu estou há 9 anos na Assembleia da República. Todos os anos, quando discutimos o Orçamento de Estado, e portanto, repare, nem é só com este governo, embora este governo já fez algumas bandidices relativamente a isso, mas não é só com este governo. É bom que fique claro. Estou a ser tão honesto como isso. O que é verdade é que nós nunca resolvemos o imbróglio, a confusão de listagens do IVA que temos, quer no setor agrícola, quer no setor florestal. Esse é um trabalho que dentro do Partido Socialista nós estamos a fazer. Como sabe, está a ser feita agora uma reforma fiscal por parte do Governo. Nós esperamos dar os nossos contributos
para que essa seja uma das matérias tratadas. A questão do IVA é uma questão essencial e, portanto, na sua resposta, o que eu lhe posso dizer é que é uma matéria que estamos a trabalhar, é uma matéria que estamos atentos. Ora bem, agradecer, enfim, a vossa presença